Queridos irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos os irmãos estejam com saúde, mas além da saúde, estejam com paz no seu coração. Meus irmãos, eu me chamo Cassandro, sirvo ao Senhor na Igreja Batista Nacional em Foz do Iguaçu, portanto, sua igreja irmã, aqui na igreja que é liderada pelo pastor Gustavo Nicolau. Este pastor Gustavo vocês já conheceram, ele esteve com vocês aí, presencialmente. E estou a convite do pastor Jean para compartilhar com os irmãos nesta data. É uma grande honra para mim poder pregar para vocês, mas ao mesmo tempo é uma imensa responsabilidade, porque eu sei do zelo que o pastor Jean tem pelo ensino na sua igreja, pelo compartilhar da palavra. Então é uma imensa responsabilidade e tenho orado para que o Senhor nos abençoe. Tenho fé que Cristo irá falar ao seu coração, irá nos abençoar nessa noite. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 14 ao versículo de número 17. Então peço que os irmãos abram sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto. Mais uma vez, Ruth, capítulo 1, versículos 14 a 17. Leiamos então, meus queridos. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa que não a morte nos separe. Meus queridos, convido vocês a orarem ao Senhor nesta noite. Senhor Jesus, é diante da sua palavra que nós nos curvamos. É ela que fala conosco e por isso nós clamamos que o teu Espírito Santo encha os nossos corações das tuas verdades, que o Senhor possa falar conosco, que essa mensagem possa trazer a nós confronto e conforto, possa mudar as nossas vidas, possa levar-nos mais aos teus pés e fazer de nós servos mais fiéis e mais leais à tua causa. É o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias complicados, dias bastante difíceis. Penso que nenhum de vocês, assim como eu, nenhum de nós no dia 31 de dezembro de 2019, naquelas nossas orações por um novo ano, nenhum de nós incluímos nessas orações nenhum tipo de adversidade, quanto mais uma pandemia dessa magnitude, que colocou o mundo literalmente de joelhos diante de aflições e dores há muito tempo não vistos na história da humanidade. O coronavírus não pediu licença, ele não avisou que chegaria, ele simplesmente chegou. E chegou arrasando e deixando um rastro de destruição e de dor por onde ele passou em toda a extensão do mundo. Neste tempo, ao longo deste tempo, inúmeras foram as mortes. Dados atualizados do dia que eu estou fazendo essa gravação apontam que mais de 600 mil pessoas ao redor do mundo perderam a sua vida diretamente associada ao coronavírus. Além dessas mortes, nós temos inúmeras outras mortes que são consequentes, não diretas. Sejam mortes de pessoas que morreram de outras doenças, mas que morreram portando o Covid, ou seja, teve a sua situação clínica agravada por conta do coronavírus. Temos outras pessoas ainda que não suportaram essa pressão e tiraram as suas próprias vidas. Temos ainda aquele grupo de pessoas que infelizmente morreram pela fome causada pela crise econômica que o coronavírus trouxe a toda essa terra. Além das consequências de saúde, nós tivemos inúmeras empresas que foram levadas à falência. Como consequência, milhares de pessoas ficaram desempregadas de um dia para outro. Eu moro aqui em Foz do Iguaçu, como eu disse a vocês, e aqui nós fazemos fronteira com o Paraguai. Meus irmãos, centenas, milhares de pessoas, de iguaçuenses, tinham a sua renda vinda do Paraguai, de Cidade del Este, do comércio que havia em Cidade del Este. E são pessoas, inclusive irmãos nossos da igreja, irmãos aqui da nossa comunidade, que de um dia para o outro não puderam mais entrar no Paraguai, sequer para esvaziar suas gavetas, sequer para tirar a foto dos seus filhos que estavam sobre a mesa, e que tiveram a renda totalmente cessada. São pessoas que estão sofrendo hoje de uma crise, de uma recessão econômica muito intensa. E nada disso fazia parte dos nossos planos. Nada disso fazia parte das nossas resoluções de ano novo.
Aí você me pergunta assim, poxa, mas o que que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Meus irmãos, a circunstância em que se deu a narrativa que nós lemos no texto de Ruth tem inúmeras semelhanças com o que nós estamos vivendo no cenário atual. Eles viviam um momento de escassez financeira, de recursos, passaram por momentos de dor, de morte, de perdas, momentos de sofrimento intenso. E tudo isso nós conseguimos enxergar nesse texto. O livro de Ruth ele conta para nós a história de um drama familiar. Um drama que era composto de inúmeros problemas, tais qual nós temos visto nesse momento que temos vivido de pandemia. Problemas familiares tais como a crise financeira, que por sua vez culminou com uma crise de imigração, quando a gente vê a história daquela família saindo da sua terra natal. Isso questões de doença que sobrevieram à família de Ruth. Nós temos a questão da morte, nós temos a viuvez, nós temos a pobreza, a fome, a desesperança, a depressão emocional. Nós temos incertezas milhares, nós temos uma crise de desesperança. Isso foi o que acometeu a família desses personagens principais que nós estamos falando deste texto. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Ruth ilustra para nós e demonstra para nós situações que se sobressaem ao caos que é imposto por razões alheias à nossa vontade. Como eu disse, nenhum de nós esperávamos que isso fosse acontecer, mas simplesmente veio sobre nós. Assim como aconteceu com a vida de Ruth e da sua família e mais tarde das suas noras. Então, nós temos circunstâncias que mostram como a grandeza, mesmo em meio a todo o caos. O livro de Ruth destaca o valor de uma amizade verdadeira. O livro de Ruth destaca também a grandeza da providência de Deus, mesmo em meio ao caos. O livro de Ruth vai destacar também a consequência de uma virtude valorosa. Nós estamos aqui em Foz, nós terminamos na semana anterior e hoje, domingo, nós compartilhamos um vídeo, nós gravamos um vídeo de perguntas e respostas acerca do livro de John Piper chamado Coronavírus e Cristo. E há um momento neste livro que Piper escreve que o mesmo Deus que envia o coronavírus ao mundo é o mesmo Deus que sustenta o seu povo em meio à aflição. O que nós vivemos hoje de sofrimento, de dor, mas tendo a convicção de que o Senhor tem nos sustentado, é o mesmo que Ruth viveu naqueles dias, em que mesmo em meio a todo sofrimento e dor, o Senhor a sustentou. E mesmo que no momento do sofrimento ela não conseguiu ver esse sustento de Deus, ele veio até ela e no final da sua vida ela conseguiu contemplar a providência de Deus na sua história. Meus irmãos, para clarear um pouco isso que nós estamos falando, eu gostaria que nós lembrássemos do primeiro versículo do livro de Ruth. Ele vai dar para nós um panorama do que tem acontecido. Então, os versículos 1 e 2 nos diz o seguinte: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Então este primeiro versículo já dá para nós um panorama muito detalhado do que havia acontecido. A gente não tem as causas pelas quais esses fatos aconteceram, mas nós estamos vendo que havia fome naquela terra. Que terra era essa? Era a terra chamada de Belém, a terra que é chamada a Casa do Pão. Ficava localizado naquele lugar onde Deus havia prometido para os seus filhos que não faltaria comida. Era a terra que manaria leite e mel. Era a terra chamada de a Casa do Pão. Mas que neste momento, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, não havia pão na Casa do Pão. Então, em decorrência disso, em decorrência de toda essa escassez que havia tomado conta de todo esse território, muitas pessoas resolveram migrar, resolveram sair dessa cidade, deste país, para procurar alimento e sustento em outro lugar, como é o caso de Elimeleque, que dali saiu e mudou-se para a terra de Moabe. Como os irmãos já devem saber, Moabe era uma terra que é sempre inimiga de Israel. É uma terra constantemente tida como inimiga dos israelitas. A terra de Moabe foi gerada, foi inaugurada, foi criada a partir do filho de Ló com a sua filha. Portanto, um filho que veio de uma relação
uma relação incestuosa, uma relação não autorizada pelo Senhor. E essa terra sempre teve conflitos com o povo de Deus. E foi justamente para esse lugar que Elimeleque leva a sua família. Mas isso não aconteceu com todos. Nós temos Boaz, por exemplo, que foi um homem que permaneceu naquela terra que o Senhor havia lhes dado. Nem todos optaram por abandonar a terra do Senhor. Nem todos tomaram essa mesma decisão. E nisso já fica para nós, que somos pais de família, um alerta de para onde nós temos conduzido as nossas famílias, de para onde nós temos conduzido os nossos filhos. Conduzir as nossas famílias para um lugar distante daquele que o Senhor nos mandou, ou para uma terra onde o Senhor não está, ou para uma terra que não é abençoada por Deus, não é um bom caminho para nós. Conhecemos os atributos de Deus, sabemos que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, sabemos que Deus controla tudo e todos, mas estar na vontade do Senhor é sempre a melhor escolha para nós e para as nossas famílias. Elimeleque optou por ir para um caminho, para uma terra que não era uma terra abençoada pelo Senhor. E ali foi, e ali conduziu toda a sua família. Então, nós sabemos até agora que a terra de Belém era uma terra que estava padecendo por fome. Não tinha comida, não tinha emprego, havia uma crise social, havia uma crise alimentar, a lavoura não produzia, a terra não dava os seus frutos. E mais uma vez aqui eu cito o reverendo Hernandes Dias Lopes, porque ele narra, a partir de uma citação de um livro de David Atkinson, ele narra 3 que são as características que ele acredita, as razões pelas quais ele acredita que a terra havia sido punida por Deus. Ou seja, eles compreenderam que Belém, que é o território de Israel, havia sido alvo do juízo de Deus pelos constantes descasos que eles faziam com a grandeza e com a pessoa, com a santidade de Deus. Quando a gente lê o livro dos Juízes, nós vamos observar que esse livro narra uma sequência de uma grande oscilação, ou seja, uma sequência de obediências e desobediências do povo a Deus. O povo era desleixado com a fé, o povo abandonava a honra, a devoção pela santidade de Deus, e Deus, como consequência desse abandono da fé, punia esse povo, mandava juízo para essa terra. O povo se arrependia, voltava-se para Deus, destruía os seus ídolos e o Senhor os abençoava. Contudo, quando eles estavam desfrutando da bênção do Senhor, novamente eles esqueciam-se de quem era Deus e pecavam. Então, a história do livro de Juízes narra esses altos e baixos que aconteciam na terra de Israel e no povo de Israel. E a história de Ruth acontece nos dias dos juízes. Então, eles passavam por um destes momentos de altos e baixos, em especial um momento de baixa. E David Atkinson, ele vai dizer que este momento de juízo de Deus sobre o povo de Israel, ele veio em decorrência de 3 situações que ocorriam reiteradamente. E essas 3 situações que o Atkinson vai narrar são a idolatria, a cultura dividida e a apostasia. O primeiro deles é a idolatria. E por que ele trata da idolatria? Porque o povo onde eles viviam, os cananeus, que é o povo onde eles estavam imiscuídos, eles entendiam que a religião era a chave da prosperidade. Ou seja, a prosperidade passava pela fertilidade da terra. Na crença dos cananeus, o deus Baal era o dono da terra. Era o deus que controlava a fertilidade da terra. E o sucesso da colheita dependia do culto ao deus Baal e a Astarte, ou também conhecido como Astarote, que eram ambos os regentes do mundo. De outro lado, os israelitas acreditavam que a fertilidade da terra, que a prosperidade era o resultado da obediência à aliança que eles tinham com o Senhor. Que o Senhor abençoava este povo porque eles eram leais a esta aliança. Contudo, com o tempo, esses israelitas começaram a ceder, começaram a ser seduzidos por este culto a estes deuses. Eles começaram a relativizar a sua fé no Deus que eles serviam e começaram a cultuar estes outros deuses, a ceder a culto a estes outros deuses. Isso gerou o segundo ponto, que é a cultura dividida. Nos dias dos juízes, a cultura e a religião eram 2 elementos que eram impossíveis de ser separados. A cultura e a religião estavam muito imiscuídas, muito misturadas, muito ligadas. E da mesma forma, a religião a Baal era profundamente praticada entre os cananeus. Os israelitas que tinham uma fé fundamentada no Javé, naquele Senhor
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, as pessoas que serviam a estes deuses, eles começaram, como nós já vimos na questão da idolatria, eles começaram a sucumbir a esta sedução do culto a Baal. De modo que, quando esses homens iam para a guerra, eles lembravam do Javé, eles lembravam do Senhor, que era o Deus que os protegia nas batalhas, e cultuavam a eles. Mas em momentos que eles estavam dependendo de uma colheita fértil, eles cultuavam a Baal, eles cultuavam a Astarte. Eles começavam a buscar deuses que pudessem suprir as suas necessidades naquele momento. Esse é um problema que há em relativizar a fé. Então nós vamos começar a buscar soluções práticas para as coisas. Eles entraram no pragmatismo que era comum da religião dos cananeus. Então essa cultura dividida, ela apresenta um problema de relegar Deus a determinadas áreas da nossa vida. Esses homens começaram a separar as suas áreas, a dicotomizar a sua vida. Então, quando dependiam da guerra, buscavam a um Deus. Quando dependiam da fertilidade, buscavam a outros deuses. Era o perigo que esses homens enfrentaram, e era uma divisão na sua cultura que foi imposta. E isso tudo, tanto a idolatria quanto a divisão na cultura, levou esses homens à apostasia. Apostasia é o quê? O que é apostatar da fé? Apostatar é deliberadamente, dolosamente, intencionalmente abandonarmos a fé naquele Deus a quem nós servimos. E em decorrência desta apostasia, o povo sofreu, foi submetido a este castigo de Deus. Os inimigos de Israel vieram, devastaram a terra, saquearam o povo, acabaram com a sua economia. É diante deste quadro de fome, de miséria, de sofrimento, de dor intensa, que Elimeleque decide levar a sua família para a terra de Moabe. É o que nós lemos no versículo 1 e 2 do livro de Ruth. Então ele resolve abandonar a sua terra, e tudo nos indica, os melhores comentaristas vão nos dizer, que Elimeleque era um homem rico, de posses, um fazendeiro, um agricultor, uma pessoa que tinha condições de prover sustento para sua família. Mas ele abandonou sua terra e foi para uma terra distante, desconhecida, a fim de iniciar uma nova vida e a fim de prover para aquele lugar, para seus familiares, o sustento adequado. O que ocorre é que, naquele lugar, embora a intenção de Moabe fosse levar o conforto e o sustento para os seus familiares, o que ele encontrou foi a morte. Na terra estranha, numa terra distante, que não era uma terra que manava leite e mel, que não era a terra que havia sido prometida pelo Senhor, que não era uma terra que havia sido abençoada para ser morada dos filhos do Senhor, Elimeleque deparou-se com a morte, deixando viúva sua esposa e deixando órfãos os seus 2 filhos. O tempo passou, cerca de 10 anos, e ali nós temos os filhos de Elimeleque, e esses 2 filhos, Malom e Quilion, casam-se. E neste casamento, com mulheres moabitas, não geram filhos. E o que ocorre é que esses homens também morrem, deixando Ruth, deixando Noemi e deixando Orfa, que são ali 3 mulheres viúvas. Meus irmãos, essa família foi buscar sustento numa terra estranha. Essa família foi buscar alimento, eles foram buscar vida que eles não tinham mais na sua terra. E o que eles encontraram? A morte. Os 3 homens, das 4 pessoas que saíram da terra de Belém, da casa do pão, 3 homens e uma mulher, os 3 homens estavam mortos neste momento. E só restou, as 3 viúvas, a Orfa, a Ruth e a Noemi. Essas 3 mulheres que continuaram a sua jornada de sofrimento. E o sofrimento de Noemi era tão intenso, a sua dor era tão profunda, que ela chega a autodenominar-se Mara. Ela pede que seja chamada de Mara, porque a amargura era o que definia a sua vida. Era uma mulher que logo que chegou nessa terra, eu quero que vocês imaginem isso, meus irmãos, logo que ela chegou nessa terra com seu marido, com seus filhos, com planos de ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de prosperidade, de ver seus netos crescerem, ela perdeu esse marido. Alguns anos depois, seus filhos se casam, e esse sonho de ser novamente avó e de ver a sucessão, ver o fruto do seu ventre frutificando, também morre, com ela morrem suas esperanças. O que sobrou para ela? Essa amargura, esse sofrimento intenso, essa dor desmedida, essa dor profunda, que era incapaz, era impossível de ser retirada.
E por isso, neste momento, ela entende que o seu nome não deveria mais ser Noemi, mas que as pessoas deveriam chamá-la de Mara, porque o que havia lhe sobrado era a amargura. Então, temos agora 3 mulheres, sendo que delas 3 mulheres viúvas, sendo que delas uma já idosa, porque ela se denomina idosa, como não mais sendo capaz de gerar filhos, e 2 jovens viúvas, todas pobres, todas desamparadas, todas sem filhos, todas sem um resgatador, todas sem renda. E diante desse quadro, a Noemi resolve voltar a Belém. E aí comunica sua decisão às suas noras que voltaria a Belém. E nesse primeiro momento, as duas decidem retornar com ela. E elas iniciam um trajeto de retorno. E nesse trajeto de retorno, há esse diálogo novamente com Orfa e com Ruth. E aí nós chegamos neste ponto que nós temos no nosso texto básico. Retornamos ao nosso texto básico. Versículo 14 vai nos dizer o seguinte: então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Meus irmãos, não havia decisão fácil para ninguém. Embora, de repente, a gente faça algum tipo de leitura, a leitura que nós fazemos da Bíblia, ela fala mais sobre nós do que sobre o texto. E, de repente, a gente pode até demonizar a Orfa. De repente, a gente pode até santificar a Ruth. Mas o fato é que não há decisão fácil para nenhuma dessas 3 mulheres. São 3 viúvas. São 3 mulheres que perderam as pessoas a quem elas mais amavam. São 3 mulheres que só tinham sofrimento e dor nas suas vidas. Pobres, sem o pão, miseráveis. E nesse momento, dessas 3, nessa segunda súplica de Noemi, a Orfa decide abandonar a jornada. E ela retorna para suas casas, para os seus planos interrompidos pela vida. Com a esperança de retomar a sua vida, talvez de constituir um novo relacionamento, talvez de ter uma vida diferente. Ela ainda tinha a possibilidade de sonhar. Orfa era jovem, embora viúva, ainda tinha a capacidade de sonhar. Igualmente, Ruth também tinha essa possibilidade, mas Ruth decide permanecer ao lado de Noemi e decide continuar a jornada, Noemi. Contudo, Noemi não se deixa vencer por essa decisão, e no versículo 15 ela diz assim: olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Você deveria fazer o mesmo. A Noemi torna a suplicar a Ruth que retorne a Moabe, a exemplo de sua cunhada órfã. Eu não penso que que Noemi estava sofrendo de uma crise de autocomiseração. Mas ela era uma pessoa que enxergava mais a sua nora do que a si mesma. Talvez na sua mente ela já tivesse o entendimento de que os seus dias estavam contados, de que ela não tinha mais o que pudesse fazer para lhe gerar felicidade e não queria arrastar uma outra pessoa para esse ambiente de dor e sofrimento que aparentemente não teria fim. E ela ainda incentiva, ela diz assim: volte para sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Ela estava querendo que Ruth igualmente retornasse para o seu povo, fosse acolhida novamente no seio daquela sociedade em que ela cresceu. Mas não somente isso, para os deuses dela. Olha que coisa. A divindade moabita era a divindade Quemos. Era um deus cujo culto era prestado através do sacrifício de crianças. Era esse Deus para quem Orfa retornou e para quem a Noemi está incentivando Ruth a voltar. Volte para esse povo, volte para servir esse Deus. Você deveria fazer o mesmo que Orfa fez. Meus irmãos, a Noemi entendia que Ruth, que tudo aquilo que tinha em Ruth era diferente do que tinha nela. O povo era diferente, o Deus era diferente, a fé era diferente. Mas a intenção dela é que Ruth voltasse para onde ela veio, porque ela não tinha obrigação de seguir a Noemi para um destino incerto. Noemi não tinha convicção do que aconteceria na sua vida. Ela estava indo para a vida ou para a morte. Ela tinha no seu coração tão tomado pela depressão emocional daquele momento que ela estava vivendo, da perda de um marido e de 2 filhos, que ela não tinha expectativa nem esperança na sua vida. Mas, novamente, a Ruth respondeu no versículo 16: não insista comigo para deixá-la e voltar. E aqui vem aquele texto bastante famoso que nós já conhecemos: aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus.
Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Ruth fez nesse texto aquele compromisso público de lealdade com Noemi. Meus irmãos, esse compromisso é tão profundo que ele é utilizado nos dias de hoje como juramento de casamento. Embora esse texto não fale de uma união entre o marido e a mulher, ele está falando de uma união entre duas pessoas cujo vínculo obrigatório que as unia não existe mais. O vínculo que eles possuíam era um vínculo de afetividade, por conta do filho de Noemi, que já não é mais vivo. As obrigações legais, as obrigações morais que Ruth tinha para com Noemi não mais existiam. Mas ainda assim, a Ruth faz esse juramento público, verbal. Eles estavam em um caminho. As pessoas que estavam próximos a ouviram neste caminho. Então não foi nada velado, nada secreto e nada escondido. Ela fez o juramento público de que onde Noemi estivesse, ela ali estaria. E que essa parceria permaneceria, esse pacto de amor, essa lealdade permaneceria até a morte. E que, inclusive, os seus corpos estariam juntos quando da morte de ambas. Porque ele diz no final, a não ser que a morte, onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Era um pacto profundo, era uma demonstração pública de uma lealdade constante, profunda, comprometida, de integridade. Essas palavras de Ruth não simbolizam apenas uma lealdade para com Noemi, mas ela é o reflexo ela é uma confissão pública de fé. Ela demonstra a conversão plena e integral ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. O que ela diz? O teu Deus será o meu Deus. Ela está confessando com seus lábios que o Deus a quem a Noemi servia, na terra que o Senhor havia levado, seria igualmente seu Deus. Mas esse compromisso não era apenas com Noemi e com Deus, era também com o povo de Deus. Ela está dizendo assim, o teu povo será o meu povo. Neste ato de conversão, a Ruth renega os deuses moabitas a quem ela serviu por toda a sua vida. Nós talvez sejamos levados a pensar que quando do casamento de Ruth e Orfa com Malom e Quilion, tem havido uma conversão. Não é o que o texto nos apresenta. Por quê? Porque Orfa volta para os seus deuses. E apenas nesse momento a gente vê Ruth fazendo uma confissão de fé, dizendo que o Deus de Noemi será o seu Deus. Então nós temos uma conversão ao coração de Noemi, uma conversão a Deus como Javé, como Salvador, e uma conversão e um pacto de que o povo de Deus seria o seu povo a partir daquele momento. Então ela renega todos os seus deuses, o seu povo e os seus relacionamentos anteriores em prol deste novo pacto que ela firma agora com Noemi. Meus irmãos, tendo exposto isso tudo, eu gostaria de fazer algumas aplicações e de pensar com vocês em que esse texto pode falar conosco e pode nos abençoar. E o primeiro pensamento que eu extraio desse texto, seja leal a todos aqueles que lhe estenderam a mão e decidiram caminhar ao seu lado. Meus irmãos, nós vemos a afirmação que Ruth faz a Noemi, aonde você for, irei, e lá viverei. Nesta afirmação, ela está consolidando um pacto, um ato, um compromisso de lealdade constante com Noemi, independente de onde elas estejam. Foi uma escolha de caminhar juntos. Observe que o primeiro pacto que houve não incluía Noemi, era um pacto com o filho de Noemi. E após a sua morte, a Ruth não tinha a menor necessidade de continuar. Então agora foi um pacto consciente e voluntário. Agora ela escolheu caminhar. Ela decidiu caminhar. O dicionário Michaelis trata a lealdade como uma conformidade com preceitos que regem a honra, o dever e a probidade, dignidade, honradez, integridade. Neste ato, a Ruth estava dizendo publicamente que ela seria leal a Noemi em todas as circunstâncias da sua vida. Meus irmãos, lealdade é uma característica que anda muito fora de moda, muito ausente nas nossas relações. Porque a lealdade, ela transpõe condições sociais.
Sabe uma coisa que eu não sei se em Capanema acontece isso, mas em Foz do Iguaçu isso é bastante comum. Pessoas que, quando da sua juventude e escassez, juram lealdade a uma mulher. Homens que juram lealdade a uma mulher. Mulheres que juram lealdade ao seu marido. Enquanto ainda são jovens apaixonados, onde não tem patrimônio, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem nada. Tem apenas o amor. Mas depois que a vida passa, depois que os bens aparecem, os bens vêm, que se constrói patrimônio, que se consegue um prestígio social, que se consegue aquela graduação que sempre sonhou, essa lealdade é deixada de lado e as alianças se rompem. Meus irmãos, o momento em que Ruth e Noemi firmaram essa aliança era um momento de extrema escassez e pobreza. Mas nem a prosperidade foi capaz de romper a aliança entre essas duas mulheres. Nem a prosperidade que vemos ao final do livro foi capaz de romper essa aliança. Elas decidiram caminhar juntos, decidiram caminhar dali por diante juntas, andar juntas, aliançaram-se nesse compromisso de estar caminhando uma ao lado do outro. E caminhar junto é muito difícil. Caminhar sozinho é mais fácil, caminhar sozinho é mais rápido. A gente anda mais rápido, a gente escolhe o caminho sozinho. Quando a gente caminha ao lado de alguém, a gente tem que decidir que caminho tomar. Se esse é mais rápido, se aquele é mais rápido. Ponderar as duas coisas, chegar a um acordo. A gente tem que acordar a velocidade, porque um anda mais rápido que o outro. E quando a gente faz as coisas sozinhos é mais fácil. Caminhar sozinho, caminhar juntos, exige abnegação. Exige abrir mão da nossa vontade em prol do bem comum. Essas mulheres estavam aptas a fazer isso. Exige tolerância, exige compreensão. Entende agora por que muitos casamentos se encerram? Porque a caminhada exige que cada um abra mão de algo para que os dois cheguem ao mesmo lugar. E nem sempre isso acontece. Entende por que muitos relacionamentos de amizade se encerram? Porque muitos relacionamentos de fraternidade se encerram? Porque muitos irmãos deixam de amar outro irmão como irmão? Porque a caminhada não é fácil, a caminhada é dolorosa. Mas quando nós temos uma aliança de lealdade, esse pacto vai se sobrepor a qualquer pedra que possa eventualmente derrubar qualquer um pelo caminho. Porque acima de tudo isso nós temos uma aliança. Essa aliança é do marido para com a esposa, essa aliança é de um amigo para com outro amigo, e essa aliança é do servo para com o Senhor. Não é qualquer percalço que aconteça na vida que nós devemos abandonar a nossa aliança com o nosso Senhor. Que nós devemos abandonar o nosso pacto de lealdade com o nosso Senhor. Meus irmãos, nesse exato momento em que nós estamos falando, existem muitas pessoas que perderam seus parentes, perderam amigos, filhos, pais, perderam seu patrimônio de uma vida, perderam a sua casa, perderam o dinheiro. E talvez muitas pessoas estejam se questionando agora, onde está Deus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Deus não me ama. Deus não é justo. Há quem questione a justiça, a santidade, o poder de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, Deus continua sendo leal. Deus nunca negou a sua lealdade e os seus propósitos. Nós questionamos a lealdade de Deus porque nós não conseguimos sondar a sua mente. E nesse momento em que nós não conseguimos compreender a vontade de Deus, nós tão somente nos curvamos a ela e pedimos que o Senhor cumpra com misericórdia a sua vontade. Talvez a nossa adoração deve ser para que Deus, nos dias do seu juízo, o Senhor lembre da sua misericórdia e abrevie os dias de sofrimento. Meus irmãos, que nós sejamos capazes de olhar os erros e compreender a disposição em caminhar um ao lado do outro. E que essa disposição seja muito maior do que as pedras que se colocam nos nossos caminhos. Precisamos lembrar do pacto da caminhada. Precisamos lembrar da aliança que foi estabelecida. Seja com o nosso próximo, seja com o nosso cônjuge, seja com o nosso Deus. Sermos leais àquele que nos estendeu a mão e que decidiu voluntariamente caminhar conosco. Segundo pensamento que eu extraio desse texto, devemos ser fiéis ao Deus que nos resgatou. Ou de uma forma mais assertiva, seja fiel ao Deus que lhe resgatou. Olha o que o texto vai nos dizer: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth não apenas fez um pacto, uma aliança pessoal com Noemi, mas também com o Deus de Noemi e com o povo de Noemi. A isso chamamos conversão. É uma virada, é uma mudança, é uma guinada. É alguém que estava indo para um caminho e decidiu ir em um caminho totalmente oposto.
A Noemi decidiu deixar o seu Senhor, deixar os seus deuses, deixar o seu povo, deixar os seus costumes, a sua tradição e a sua cultura e viver tudo novo. Um Deus diferente do que ele servia, que tinha ritos de adoração diferentes, que tinha uma liturgia diferente. Um povo que não era o povo que ela conhecia, cujos costumes e tradições já estavam bem consolidados na sua mente. E relacionamentos novos, diferentes daqueles que ela já havia vivido. Ela resolveu, ela converteu-se, ela teve o seu coração convertido ao Senhor. Nessa convicção, nessa confissão de fé, ela renegou os deuses a quem ela servia. Ela renegou Baal, ela renegou Astarte, ela renegou o Quemos e decidiu servir ao Deus de Israel. Ao mesmo tempo, ela afirma o compromisso com o povo de Noemi, ou seja, a comunidade dos filhos de Deus. Isto mostra para nós que quem firma o compromisso com Deus está também firmando o compromisso com o povo de Deus. Não é possível alguém servir a Deus e não estar comprometido com o povo de Deus. Todos aqueles que efetivamente, de fato, servem ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus como Senhor das suas vidas, estará comprometido com a comunidade de fé, estará comprometido com aqueles a quem Deus igualmente salvou. A figura que Deus mostra aqui para nós, o Deus que é o personagem principal deste livro, embora o livro seja narrado colocando nesse protagonismo essas duas mulheres, o personagem principal é Deus, que é o regente de toda essa história. E o Deus vai aparecer aqui como aquele que nos resgata, como o nosso resgatador. Assim como Boaz vai figurar no final desse livro como resgatador de Ruth, o resgatador de Noemi, o Senhor Deus é aquele que nos resgata. Então nós devemos ser fiéis a esse Deus que nos resgata. E Ruth alterou a sua rota de vida. Meus irmãos, nesse momento de confusão, de crise, de dor, nós devemos reafirmar o nosso pacto de aliança com Deus que nos resgatou. Nós devemos olhar para Deus e dizer, Senhor, ainda que eu não compreenda os seus planos, eu me curvo à sua vontade e eu firmo o meu pacto de fidelidade ao Senhor. Ao mesmo tempo, se você que está me ouvindo ainda não teve essa experiência de conversão, essa é uma oportunidade que você tem de conhecer esse Deus a quem nós servimos, de render e submeter a sua vontade a Ele, confessar Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, arrepender-se de um pecado de rebeldia contra Deus, de um momento de ignorância da sua vida que você não conhecia a Deus, mas que agora você já conhece, você sabe quem é Jesus, que Ele morreu pelos seus pecados e que sem Jesus não há caminho para Deus, que Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus, que foi pelo sangue de Cristo que nós somos resgatados do pecado. Então, sendo sabedor disso, confesse Jesus como seu Senhor, entregue a sua vida a Jesus e firme um pacto de caminhar em adoração, em devoção, em piedade, em submissão à vontade de Deus, firmado em uma comunidade que também glorifique e adora o nome do Senhor Deus. E a última lição que eu extraio deste texto, meus irmãos, é que nós devemos ser comprometidos com a causa de Cristo. Então, de uma forma mais direta, eu posso dizer para você, seja comprometido com a causa de Cristo. O texto final de Ruth a Noemi diz assim, onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Nesta afirmação, Ruth decide que a sua vida não seria mais vivida para si mesma. Ela doou a sua vida em favor de Noemi. Ela decidiu que a vida de Noemi era mais importante que a sua própria vida, que os interesses de Noemi estavam acima dos seus interesses, que a satisfação, a alegria e a realização pessoal de Noemi estavam acima da sua alegria, satisfação e da sua realização pessoal. Ela relegou a sua vida, ela deixou de viver para si. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias tão cruéis, tão terríveis, em que as pessoas esqueceram-se do seu próximo e vivem exclusivamente para si. E isso não é exclusivamente fora dos nossos muros, fora do nosso arraial, fora daqueles que não confessam Jesus. Isso está inteiramente imiscuído na nossa comunidade, nas nossas igrejas, na nossa fé. Pessoas que são antropocêntricas, elas se colocam no centro de todas as coisas. Elas não cultuam, elas não vão mais à igreja para cultuar a Deus, mas para cultuar a si mesmo. Elas se colocam nos primeiros lugares para quando, ao levantar as suas mãos, os seus anéis sejam vistos e toda a glória seja dada a elas.
Elas fazem orações altas para que as pessoas vejam seu vocabulário rico. Elas dão as maiores ofertas na comunidade não pela piedade, mas simplesmente para ser vistos como grandes doadores. São pessoas que buscam palavras na igreja que falem ao seu coração. São pessoas que buscam a sua satisfação pessoal acima de qualquer coisa e acima de qualquer valor. Fora dos nossos muros, a gente sabe que isso é muito normal. A gente tem aí milhares de pessoas morrendo todos os dias por conta desta pandemia, deste vírus que tomou conta do mundo. E ao mesmo tempo nós temos políticos que estão roubando o dinheiro que deveria ser empregado na saúde dessas pessoas. Mas, meus irmãos, o problema disso tudo está no homem olhar para si como a finalidade máxima de todas as coisas. A Ruth não permitiu que isso acontecesse no seu coração e ela conseguiu enxergar Noemi como foco e objetivo da sua vida. Ela elegeu Noemi como a causa da sua existência. E servindo Noemi como ela serviu, o nome de Deus foi glorificado. Meu irmão, eu pergunto para você, qual é a causa da sua existência? Para que você existe? Para que você serve? Qual é o objetivo de você existir? Meus irmãos, quando você vê a primeira questão do Catecismo Maior de Westminster, nós temos a primeira pergunta, que é qual é a finalidade do homem? E a questão acompanha a resposta. A finalidade do homem, o fim supremo do homem, é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Deus é o objetivo principal da vida do homem. Isso vai se refletir na nossa ação ao próximo. Meus irmãos, como nós temos nos preocupado com o próximo, como nós temos visto o próximo, como nós temos visto o que sofre. A Ruth foi capaz de ver o sofrimento de Noemi e doar a sua vida a ela. Como nós temos visto aquele que sofre ao nosso lado? No ano de 251, aproximadamente, da era cristã, na época dos pais da igreja, na época da patrística, nós temos uma praga que assola o mundo. A praga que foi batizada da praga de São Cipriano. Essa praga de São Cipriano é dada esse nome por conta do bispo de Cipriano, que era o bispo da igreja de Cesareia. Essa praga, no seu auge, matou mais de 5.000 pessoas por dia. Era uma praga que tomou conta do Império Romano e devastou uma grande parte do Império Romano. Quando essa praga veio ao mundo e quando ela começou a causar os seus danos irrecuperáveis à história, os médicos do Império Romano fugiram para suas propriedades rurais, para longe da população, para não morrerem infectados. Os sacerdotes da religião romana fecharam seus templos e fugiram para igualmente não serem infectados. O governo não tinha o que fazer. A política não sabia como lidar com isso. Os imperadores abandonavam seu povo. E as únicas pessoas que tinham respostas para aquelas pessoas, para aqueles que estavam morrendo e sofrendo, era a Igreja de Cristo. É naqueles dias que haviam grandes homens de Deus, como Eusébio de Cesareia, como Gregório de Nissa. E são esses homens que vão levar a resposta que as pessoas precisam. E eles não conseguiam curar essas pessoas. Mas a história vai nos dizer que eles levaram palavras de conforto, levando esperança para aquelas almas, levando o evangelho de Jesus para aquelas pessoas. E muitas daquelas pessoas morreram salvas em Cristo Jesus. Mas o final não é feliz de acordo com os filmes que nós costumamos ver, em que todo mundo vive feliz para todo sempre. A história nos diz que aqueles servos de Cristo que resolveram viver em prol daqueles que estavam à beira da morte, com estes morriam serenamente felizes. Este foi o final da vida destes homens que elegeram como causa da sua vida o consolo daqueles que sofriam. Esses homens pregavam o evangelho, eles não conseguiam curar. Eles tiravam a fome daqueles que estavam padecendo pão, levavam o evangelho e morriam juntamente com estes homens. Meus irmãos, qual é a sua causa de vida? Você tem se engajado em tirar a dor de alguém? Você tem se engajado a tirar a fome de alguém? Você tem orado por aqueles que padecem pelo pão? Você tem colocado a sua vida a serviço do reino? Como nós, como Igreja do Senhor, temos nos portado durante essa pandemia? Nós temos fechado as portas das nossas casas para que as pessoas morram lá fora sem o tratamento, sem comida, sem esperança? Nós temos levado conforto e consolo para aqueles que sofrem? É a nossa responsabilidade. Viver por uma causa. Se você tem a sua causa de vida, ore ao Senhor e agradeça a Ele, peça que o Senhor lhe capacite. Se até hoje você não entendeu qual é a causa da sua vida, qual é a missão principal que o Senhor lhe concedeu nesta terra,
ore, peça que o Senhor ilumine, o Senhor mostre. E quando o Senhor fizer isso, corra e faça para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, que as pessoas possam ver nos nossos atos a glória de Deus e possam glorificar ao Pai que está no céu por tudo aquilo que nós viermos a fazer para tirar a dor, o sofrimento e a fome de alguém que padece. Que Jesus seja glorificado nas nossas ações. Que nessa causa de vida nós possamos enxergar o outro e possamos glorificar o nome de Deus. E que as pessoas, ao nos verem agindo dessa forma, não nos glorifiquem, mas glorifiquem ao Pai que está no céu, porque as nossas ações apontarão para o nosso Senhor. A nossa causa deve atingir o outro. A nossa causa deve inspirar outros a seguirem a Cristo. A nossa causa deve conduzir outros ao arrependimento, deve conduzir outros aos pés de Jesus, devem conduzir pais a amarem melhor os seus filhos, filhos a serem mais obedientes aos pais, maridos a amarem as suas esposas. Quem sabe a causa da sua vida seja restaurar casamentos. Quem sabe a causa da sua vida seja incentivar filhos a serem mais obedientes aos pais. Não há idade. O Senhor usa pessoas de todas as idades. Precisamos, contudo, estar submissos à vontade do Senhor e aptos a agir quando o Senhor nos chamar. Meus irmãos, qual foi o final de toda dessa história que nós vimos hoje da vida de Ruth? Quais foram as consequências que nós vimos desse pacto de fidelidade de Ruth para com Noemi? Esse pacto que foi levado a cabo até o final da sua vida. Nós temos a história nos dizendo que Ruth volta para Belém com Noemi. A Bíblia nos conta isso. Que ali eles conhecem um homem chamado Boaz, que era o parente de Elimeleque, que pelas leis judaicas poderia ser o resgatador da família. Este homem se casa com Ruth. Esse homem dá à luz a um filho, esse filho tem um outro filho, e esse outro filho vai dar a origem ao menino chamado Davi, o grande rei de Israel, que no final da sua genealogia vai dar origem àquele que é o nosso resgatador, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que veio e nos resgatou, sendo que nós não éramos dignos de tal resgate, sendo que nós não éramos merecedores de tamanha graça. Ele veio e morreu por você e morreu por mim. E por conta deste resgatador nós hoje temos vida. E nós podemos viver para a glória de Deus, o nosso Senhor. Que a causa de Cristo seja a causa da nossa vida. Que nós não sejamos o centro, mas a causa de Cristo, seja ela qual for. Gostaria de orar com você. Senhor Jesus, é diante de Ti que nós estamos mais uma vez. Que nós permanecemos e nós queremos continuar. Senhor, que essa palavra possa encontrar nos nossos corações o repouso certo. Que essa palavra possa motivar-nos à nossa fé e levar-nos a cultuar ao Teu nome. Levar-nos, ó Deus, a sermos leais às pessoas que resolveram caminhar conosco. A não nos esquecermos e não abandoná-las. A sermos leais ao Deus que nos resgatou. A não relativizar a nossa fé de acordo com a circunstância que nós vivemos. E Deus, a igualmente sermos leais à causa que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Seja ela qual for, que ela possa levar glória ao Teu nome, possa levar pessoas aos Teus pés e que o Teu nome seja exaltado em nós e através de nós. É o que nós pedimos. Senhor, abençoe os meus irmãos lá de Capanema, bem como os irmãos de qualquer lugar que possa ter acesso a este conteúdo, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e que pessoas possam render-se a Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. É o que nós pedimos, Deus. Abençoa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor lhe abençoe, meus irmãos, lhe dê uma semana de graça, debaixo da mão poderosa do nosso Senhor. Um abraço e espero poder vê-los ao vivo e em breve. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.